Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Débora do canal Ser Prof e hoje eu venho conversar com vocês sobre matemática. Meu Deus, Prof. Débora, como é difícil aprender ou ensinar. Não é não. Basta a gente não colocar regras aonde não tem e se tranquilizar, entender o processo e fazer os cálculos conforme a operação está nos pedindo. Durante esse tempo agora de ensino remoto, enviando atividades, recebendo atividades para corrigir, participando de grupos de professores desacomodados que querem mudar a educação, que não se conformam com o não aprender do seu aluno, eu venho vendo e observando que algumas coisas da matemática estão erradas. Primeiro, tem gente ensinando que do zero a gente consegue fazer empréstimo. Como isso? Tem pessoas profissionais e até na internet colocando que a organização do cálculo na folha não faz a diferença. Claro que faz. O ensino, a aprendizagem é algo organizado. Se eu não tenho organização espacial, se eu não consigo organizar, eu não consigo realizar as operações. Claro que a gente tem exceções. Nós temos alunos que fazem cálculo mental que eu me assusto, né, com a habilidade que eles têm de fazer, mas são raros. E outra coisa que a gente tem que pensar nessa época de ensino remoto, os pais estão em casa com uma folha impressa ou uma tela de computador e os pais não têm obrigação de saber aquela ensinagem. Os especialistas em educação somos nós, professores, e nós temos colegas que têm dificuldade de gravar um vídeo, de fazer uma videochamada, até porque nós também, professores, fomos pegos de surpresa no meio dessa pandemia e tivemos que tirar recursos da onde a gente nem imaginava que a gente ia conseguir, né, que a gente teria, mas a gente foi se reinventando e foi indo atrás e a gente conseguiu sim estabelecer uma relação de ensino-aprendizagem com o nosso aluno, mas essa relação muitas vezes está acontecendo uma pequena falha na comunicação. A criança está vendo o exercício para fazer, mas ela não está conseguindo fazer. E no meu caso, que eu tenho crianças de quinto ano, e outros colegas que também têm, nós precisamos lembrar que essas crianças tiveram um terceiro ano presencial lá em 2019. No quarto ano, 2020, elas não estiveram na escola. O tempo que elas ficaram na escola foi muito restrito. A partir dali, elas só tiveram atividades em folha, atividades online, pouca intervenção dos professores, pouca, a gente precisa reconhecer que foi pouca, gente. Olha que eu atendi os meus alunos, graças a Deus, meu município abriu essa opção de atender alunos de outubro para frente. Nós atendemos os alunos, outubro, novembro e dezembro. Eu trabalhei até dia 30 de dezembro. Então a gente teve esse tempo de ter um contato com eles, mas e quem não teve? Eu fico tranquila com os meus alunos que foram para o sexto ano. Eu fico tranquila, eu consegui resgatar muitas coisas, principalmente daquilo que é básico na matemática, as 4 operações e interpretar histórias matemáticas. O resto dos objetos de conhecimento, as outras habilidades, eles vão ter o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono para os professores darem conta. Outra coisa bacana do meu município serve de exemplo para aqueles que querem melhorar na ensinagem. Nós nos conversamos muito. Nós temos acesso aos professores dos outros anos. A minha escola termina no quinto ano, ela vai até o quinto ano. Os meus alunos que foram para o sexto, os professores lá do sexto ano podem entrar em contato comigo. Nós nos conhecemos, isso facilita muito a vida escolar do meu aluno. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar realmente sobre como ensinar matemática de maneira simples, de maneira direta, não inventando regras e ajudando o nosso aluno a conseguir consolidar este conhecimento, essa habilidade. Então, esses vão ser 4 vídeos, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E hoje a gente começa com
um vídeo e aí depois a introdução será a mesma, só vai mudando o nome do vídeo e a parte quando eu viro a câmera, né? E aí eu consigo fazer lá no meu caderno os exemplos e a gente vai conversando um pouquinho mais. Então eu te convido, senta um pouquinho, pega um caderninho se precisar, fica bem, se cuida e eu já volto. Gente, tudo bem? Então vamos lá com o nosso vídeo da multiplicação. Aqui eu coloquei algumas palavrinhas que eu tirei de um site de matemática que eu também deixo exposto na minha sala ou faço xerox, né, para cada um dos alunos terem no caderno, que são palavras que ajudam bastante na hora de ler um enunciado de um exercício, na hora de ler uma história de matemática, facilita para que eles se organizem na hora de entender qual é o cálculo que eles estão fazendo. Lembrando, gente, eu tenho um 5º ano que veio de um ensino presencial lá em 2019, no 3º ano, e o 4º ano eles praticamente não estiveram na escola. Então nós precisamos retomar, né, todos esses conceitos e essas operações com eles para que eles consigam relembrar, buscar lá em algumas gavetinhas do cérebro, como eu digo, aonde está guardado este conhecimento. E para alguns realmente, né, é começar do zero, não importa se o meu aluno sabe ou não sabe, ele é meu. E naquele ano eu vou dar conta daquela aprendizagem, sim, junto com ele, com o apoio da família, com o apoio da minha equipe diretiva, com o apoio do meu município, mas nós vamos dar conta, certo? Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho 16 alunos no 1º ano, 16 alunos no 2º, 16 alunos no 3º e 16 alunos no 4º ano. Quantos alunos eu tenho ao todo? A multiplicação, ela serve para a gente somar parcelas. Então, se o meu aluno quisesse fazer 16 mais 16 mais 16 mais 16, não estaria errado. Porém, isso aqui é muito difícil, gente, porque aqui são só 4 parcelas, mas e quando eu tiver o multiplicando, sendo com o multiplicador 25, 42, vou fazer 42 linhas de 16, vou fazer 25 linhas de 16? Não, então eu mostro para o meu aluno que nós temos a multiplicação e isso facilita e muito a nossa vida. Então eu pego 16 e multiplico pelas 4 turmas que eu tenho. Então vamos lá. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Então eu tenho 64 alunos nessas 4 turmas da escola, certo? Vamos fazer outro cálculo aqui. 42 livros eu vou colocar em cada estante da biblioteca. Lá eu tenho 6 estantes. Quantos livros eu vou ter ao todo? Então vamos lá. Eu já coloquei aqui ó, a tabuada dos 6. Eu sempre explico para os meus alunos que a gente perde um tempinho fazendo a tabuada do lado, fazendo a tabuada no final do caderno, fazendo a tabuada numa folha de rascunho, mas a gente não perde tempo refazendo o cálculo, porque pode ser que eu erre ele. Então, eu coloco a tabuada aqui no cantinho, facilita muito a minha vida na hora de calcular. Lembrando, gente, nós precisamos começar a lembrar os alunos que a tabuada não começa no 1, ela começa no 0. Porque depois, quando chega lá na divisão, isso aqui, essa introdução aqui para eles complica um pouquinho a vida deles, tá? Então, se a gente já acostuma eles, desde quando a gente coloca a multiplicação, que ela começa no 0, facilita bastante, certo? Então, vamos lá. 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Deixa eu usar outra caneta. 12, vai. 1. 6 vezes 4, 24, com 1 que foi. 25. Aqui está o meu resultado. Lembrando, sempre, assim como adição, subtração, multiplicação, também começa pela unidade, depois para dezena, depois para centena e por aí vai. Outra coisa,
Organizar, deixar espaço, não aglutinar, tá? Porque facilita bastante na hora do cálculo. Agora vamos ver aqui com 2 números. Ah, senhora Débora, mas com 2 números é difícil. Não é não. Só a gente manter a calma e lembrar de algumas dicas. Então vamos lá. O pai de Amanda percorre 86 km por dia para ir e voltar do trabalho. Quantos quilômetros ele percorre em 23 dias trabalhando? Então vamos ver, o que eu tenho aqui? Eu tenho 86 e eu tenho 23. Então eu vou pegar 86 e vou multiplicar ele pelo 23. Quais são as 2 tabuadas que eu tenho que ter para poder fazer essa conta? A do 2 e a do 3. Então eu vou lá num cantinho, faço a tabuada do 2 e faço a do 3. Se eu ainda não consolidei elas, enfim, decorei elas, tenho elas guardadinhas na minha mente. Lembrando, pessoal, que a tabuada, por exemplo, a do 2, ela é de 2 em 2, a do 3 de 3 em 3, a do 14 de 14 em 14, tá? Esse processo o aluno tem que entender também antes de começar a fazer os cálculos. Então, vamos lá. Outra coisa que eu preciso também dar dica para o meu aluno, quando eu tenho um número só, eu vou ter multiplicando, eu vou ter uma linha só de produto. Quando eu tenho 2 números multiplicando, eu vou ter a primeira linha de produto da unidade e a segunda linha de produto da dezena, para depois eu ter o resultado do meu cálculo, certo? Se eu não digo isso, muitos alunos fazem só aqui, ó. Só o 13, deixa o cálculo e Deus ajude, Deus abençoe. Então, cabe a nós fazer esse passo a passo quantas vezes for necessário, pegar material concreto, enfim, e sempre lembrá-los no começo dessa questão da primeira linha de produto, segunda linha do produto, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 8, 24, com 1 que foi, 25. Aqui eu deixo um espacinho, coloco uma estrelinha, coloco um coração, certo? Isso também são dicas que eu tenho que dar para o meu aluno. Agora eu vou fazer a multiplicação da dezena. Vou lá na tabuada do 2. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 8, 16. Com 1 que subiu, 17. E agora eu posso somar. Então, vamos lá. Vou fazer com a roça. 8 com nada, 8. 5 mais 2, 7. 2 mais 7, 9. Nada com 1, 1. Então, meu resultado é 1978. Por que tu botou o ponto ali, prof. Débora? Porque o ponto eu conto unidade, dezena e centena e vai um ponto a cada 3, né? A gente vai seguindo as ordens e as classes dos números, certo? Só coloco assim, prof. Débora, 1978, não. Eu preciso da resposta toda, 1978 quilômetros. Prontinho. Agora vamos lembrar dos termos da multiplicação, é o multiplicando, o multiplicador e o produto. Preciso gravar isso aqui, prof. Débora? Precisa. Faz parte, saber os termos, reconhecê-los, é uma das habilidades que a gente tem para dar conta, certo? Fiquem com Deus, se cuidem, espero ter podido ajudar. Beijo no coração. Já se inscreveram? Não lembro se eu falei no começo do vídeo. Se inscreveram, curtiram, comentaram? Beleza. Se cuidem, até mais.